E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Vamos lá no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 14. Vamos ler somente um versículo só da Palavra de Deus, tá? Livro do Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. E assim que você encontrar, livro do Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18, diga glória a Deus. Está escrito assim, acompanhe. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Vou ler mais uma vez aqui o livro do Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Eu leio agora e todos repetem comigo num bom som em alta voz este versículo. Vamos lá. E Melquisedeque, bem alto, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Você crê que apareceu a Abraão um homem mais elevado do que ele? Quem crê nisso? Você vê que ninguém, por mais que maior que seja, tem autonomia diante de Deus. Então a pessoa que pensa assim, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso de estar com o pastor, eu não preciso de uma autoridade espiritual sobre a minha vida, ela está equivocadamente errada. Porque até então não havia ninguém maior do que Abraão. Abraão era o único homem que até então estava servindo o único e verdadeiro Deus. Agora aparece a Abraão um homem que é maior do que Abraão e que tem autoridade para abençoar Abraão. Olha como é que isso é importante. A pessoa está debaixo de uma cobertura, debaixo de uma autoridade espiritual, em comunhão, porque se não está em comunhão, não tem como receber a bênção de Deus. E quem veio aqui receber a bênção do Senhor nesta quarta-feira? Então você que acredita na comunhão com o próximo e na comunhão com Deus, desocupe as tuas mãos agora e vamos dar então a melhor e a maior salva de palmas para a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força essa palavra, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando a palavra de Deus agora. Vai glorificando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nesta quarta-feira. Meu Deus, hoje é Santa Ceia da Comunhão, e nós queremos, meu Deus, sentar-se à mesa do Senhor e participar do pão e do vinho. Então, meu Deus, agora tome a boca do pregador, tome a vida do mensageiro, fale com cada vida, cada pessoa que está aqui agora, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela, meu Deus, vá de encontro a cada coração e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Abraão, ele até então é o único que aparentemente na Bíblia
é o único que serve ao único Deus verdadeiro. Não aparece outro até então servindo a Deus como Abrão. Deus chama ele e ele sai da sua terra nesta fé, crendo no único Deus verdadeiro. E este único Deus verdadeiro irá começar a abençoar Abrão de uma forma poderosa. Abraão vai se tornar muito próspero e muito abençoado. Vai se tornar um homem que tem a proteção de Deus sobre ele. E até então o único que está sob a vida de Abrão é Deus. Não tem ninguém acima de Abraão. Abraão está autônomo na fé, sozinho. O seu sobrinho Ló irá acompanhá-lo, e Ló vai prosperar e crescer e dar frutos, por causa que ele está debaixo da cobertura e andando em comunhão com o seu tio Abrão. Mas quando Ló decide abrir mão desta comunhão e sair debaixo da cobertura de seu tio, que tem a cobertura de Deus sobre ele, e Ló vai habitar nas campinas de Sodoma e de Gomorra. E aí, quando Ló decide sair e não fazer parte mais desta comunhão e viver autônomo, acreditando que ele pode ser abençoado e continuar dando certo por conta própria, ele não precisa de seu tio, não precisa estar envolvido debaixo da cobertura de seu tio Abraão. Então ele é autônomo na fé e ele vai habitar nas campinas de Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma e Gomorra e mais outros 3 reis deviam submissão e estavam em comunhão com Quedorlaomer e mais outro 4 reis. Então, na verdade, apesar de Ló sair de debaixo da cobertura do seu tio Abrão e abrir mão da comunhão de Abraão, Ló vai estar debaixo de uma comunhão totalmente rebelde e desobediente, porque os reis de Sodoma e de Gomorra, juntamente com mais 3 reis, depois de 12 anos, os reis de Sodoma e Gomorra, e juntamente com mais 3 reis, vão se rebelar contra Quedorlaomer e não vão aceitar mais pagar impostos e ficar debaixo do jugo daquela autoridade que é Quedorlaomer, que governa. E eles se rebelam. Veja só aqui no capítulo de número 14, versículo de número 1: e aconteceu nos dias de Aramfel, rei de Sinar, e Airoque, rei de Alazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. E todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal, que você sabe que é o Mar Morto. E Ló habita ali nas campinas de Sodoma e Gomorra, depois que ele se apartou de seu tio Abrão. Porém, esses reis aqui chamado Bera, Birsa, que são reis de Sodoma e Gomorra, Sinabe, Admá e Simeber, que é rei de Zeboim, e Bela, eles vão se rebelar contra os 4 reis do versículo 1, que é Aramfel, Airoque, Elazar e Quedorlaomer. Vão se rebelar, não vão querer mais pagar impostos no 14º ano, olha só. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Resfaíns, e a Astarote, Carnaim, aos Uzins em Aã, e aos Emins, e em Savé, Quiriatim. E aí Quedorlaomer vai ferir esses reis pela frente, que vai vir e vai chegar até Sodoma e Gomorra. Olha só, verso 8: então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admar e o rei de Zeboim,
e o rei Bela. Esses 5 vão se ordenar a batalha contra eles no vale de Sidim. Esses 5 reis vão se levantar contra Quedalaomer, Arafel e também Tidal e Elão. Vão se rebelar completamente e vai dizer: olha, nós não vamos submeter mais a vocês, nós não vamos ficar mais com vocês em comunhão, nós não queremos mais. E eles se rebelam, assim como Ló se rebelou contra a comunhão do seu tio Abrão, também esses reis que governam aonde Ló habita vai fazer a mesma coisa. Você vê que quando a pessoa não busca comunhão com os outros, aonde ela chega, e ela vai habitar no local também aonde não há comunhão, porque vai ser um processo. Ló não quer comunhão com o seu tio, os habitantes da cidade para onde ele vai também não quer comunhão com os reis que governam eles, então eles se rebelam, armam uma batalha, armam uma guerra, e eles vão para o vale de Sal, que é o Mar Morto, para travar uma batalha, para ver quem vai vencer. Quem vencer, subjuga o outro, e tudo que é do outro passa a ser do vencedor. E Ló está num lado aonde que é 5 contra 4. Então, ou seja, ao ponto de vista, a probabilidade dos reis de Sodoma e Gomorra e os outros 3 ganharem a batalha contra 4 reis é muito maior, não é verdade ou não é? Eu tenho 5 reis contra 4, qual é a probabilidade de quem está com 5 perder? A mínima. Se eu levantar aqui 5 pessoas contra 4 pessoas, a tendência é, você vai dizer, você está em vantagem. Eu estou em desvantagem, eu tenho 4, mas quando não há comunhão, entenda isso, quando não está em comunhão, ainda que você está em maior número, ainda que você está em maior proporção, em quantidade, não quer dizer nada, porque Ló está tão rico, e tão poderoso, e tão próspero, que a terra não comporta ele e o seu tio. Ló é um homem que está em grande quantidade de bens, em grande quantidade de servo, em grande quantidade de serva, em riqueza, ele está em maior número também. Mas esta quantidade de coisas, de força, de capacidade, não determinará a vitória, porque os reis de Sodoma e Gomorra, junto com os outros 3 reis, vão ser vencidos, e tudo que Ló tem vai ser tomado, como também Sodoma e Gomorra será tomado completamente. Veja aqui no capítulo de número 14, versículo de número 9. Quando eles se põem à batalha, os 5 reis contra 4, que é aqui, ó, contra Quedalaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e Arafel, rei de Siná, e Airoque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. E também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Olha só, Ló se ajuntou com pessoas que não é a favor de quê? Em comunhão. Quando você anda com pessoas que não promovem comunhão, a tendência também é você perder até o que você tem. Quando você anda com pessoas que não se submetem à autoridade, que não se submetem à comunhão, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai acabar perdendo tudo, porque a comunhão promove o crescimento. E a desunião, a discórdia, a rebelião, a rebeldia, a insubmissão promove a destruição e a perda. Os reis de Sodoma e Gomorra achavam que iam se dar muito bem. Que é isso, nós vamos ganhar, somos 5 contra 4. Vamos destruir o adversário, nós vamos tomar tudo que é deles. Que nada, eles foram para a batalha, se atolaram nos poços de betume, que é petróleo, se perderam no petróleo, naqueles poços de betume, e ainda tiveram que fugir rapidamente.
Ló, que estava ali, não deu tempo para guardar nada e proteger nada. Veio Quedorlaomer junto com os demais, tomou tudo que era de Ló e levou Ló em cativo. E o rapaz escapou e correu pelo deserto. E ele sabia que Ló era sobrinho de Abrão. E ele correu até os carvalhais de Mane. Chegando lá disse: Abrão, aconteceu uma tragédia. Abrão, corre, Abrão. Aconteceu uma desgraça lá nas campinas de Sodoma e Gomorra. Estávamos todo mundo quieto, em segurança, tudo indo bem. De repente veio 4 reis contra nós e destruiu tudo em Sodoma e Gomorra, colocou fogo na cidade, estruparam as mulheres, levaram as crianças cativas, tomaram tudo que era nosso. Olha, Abraão, porque no botim de guerra é assim até hoje. Na Ásia, para você ter ideia, o Estado Islâmico, quando invade uma aldeia, eles não só decapitam os homens, mas estrupam as mulheres da pessoa. A crueldade no Oriente Médio continua a mesma ainda. Para você ter ideia, na guerra não tem lei. Eles invadiam as cidades, matavam os homens, estrupavam as mulheres e levavam os filhos como escravos. Ló, que estava em segurança, achando que estava bem, perdeu tudo. Ficou sem nada, na miséria, numa pobreza extrema, e agora ele é escravo agora, com as suas filhas, que serão dadas por prostitutas aos soldados, serão estrupadas também. A mulher de Ló será levada como concubina para ser possuída pelos soldados. E o que sobrou foi simplesmente o pó e cinza. E um escape, corre até Abrão e conta: Abrão, socorre, e agora, Abrão? Mas Abraão é um homem que está debaixo da comunhão com Deus, e Abraão não só tem comunhão com Deus, Abraão tem comunhão com quem está à volta dele. O que Abraão fez quando ele chegou em Mane? Havia ali uns homens com tribos, que era Escol, Mane e Aner. O que Abraão fez com esses homens? Aliança. Se tornaram confederados, aliados de Abraão, coisa que Ló não tinha nem com seu tio, também ele não ia ter também com os povos de Sodoma e Gomorra, como o povo de Sodoma e Gomorra não era aliado de ninguém, eles eram por conta própria, eles queriam autonomia, queriam fazer o que eles bem achavam, perderam tudo. Ló também, por não querer estar em comunhão com seu tio, perdeu tudo. Mas como Abraão é um homem de Deus, que tem comunhão com Deus, anda com Deus, o que Abraão fez quando ele chegou naquela região onde ele foi habitar depois que Ló se apartou dele? Ele tratou de fazer o quê? Comunhão e aliança com as pessoas que eram dali. Veja só como Abraão tem pessoas ao seu favor. Vamos lá no capítulo de número 14, versículo de número 13. Olha onde que Abraão foi habitar. E aonde Abraão foi habitar, ele se aliou a pessoas que se aliou também a ele, porque viram que Abraão era um homem de Deus. Viram que Abraão era um homem que servia ao Senhor. Então o que fez Escol e Aner e Mane? Não, vamos se unir com Abraão, porque Abraão é um homem que tem comunhão com Deus. Abraão é um homem que anda com Deus. Eles começaram a observar Abraão sacrificando, Abraão adorando a Deus, como Abraão cuidava dos seus servos, como Abraão cuidava da sua esposa, como Abraão cuidava de tudo que tinha, e a comunhão que ele tinha com Deus fez com que Aner, Escol e Mane dissesse: vamos ser confederados teus, nós queremos ser teu aliados, queremos ter comunhão contigo, Abraão. Olha versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, ele contou tudo: olha, teu sobrinho Ló foi levado, teu sobrinho Ló perdeu tudo. Que é isso, rapaz? Mas como que aconteceu? Olha, estávamos lá, Sodoma e Gomorra e mais 3 reis se reuniram e disseram que eles não iam mais se submeter a Quedorlaomer e os outros reis, e eles se acamparam no vale de Sidim, no vale de Sal, no mar de Sal, no mar morto, e deu sobre tudo que era nosso e destruiu tudo. E eu escapei e estou aqui te contando: o teu sobrinho está sendo levado escravo, ele já está no caminho de Damasco, já está saindo da região de teu alcance, Abraão, e ele com certeza já vai ser morto.
Abraão disse: poxa, é meu sobrinho, não posso deixar. E o que Abraão faz? Olha só, versículo de número 13. E ele habitava junto dos carvalhais de Mane, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados, aliados de quem? De Abraão. Eles disseram: olha, Abraão, quando Abraão chegou, quando Ló se apartou de Abraão, o que Abraão disse? Se tu escolher ir para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. Se você ir para o norte, eu vou para onde? Para o sul. E aí o que Ló fez? Eu vou habitar aonde? Em Sodoma e Gomorra, onde ninguém gosta de ter comunhão, de pessoas falsas, enganosas e mentirosas e trapaceiras, tiradoras de vantagem. Tem gente que gosta de andar com esse tipo de gente. Quando eu descubro que a pessoa é falsa, eu logo me afasto dela, porque não é uma pessoa com quem eu tenho que ter comunhão com ela. Se é uma pessoa que fala dos outros pelas costas, que trama contra os outros, que quer derrubar os outros, já nem quero comunhão, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Ló foi habitar e ter comunhão com quem? Com habitantes das trevas. Quem tem comunhão com as trevas vai o quê? Mais cedo ou mais tarde vai perder o que tem e a sua luz vai apagar. Abraão não, Abraão disse: se tu quiser ir para lá, tu vai, eu vou habitar aqui na região. E quando Abraão arma suas tendas, tem alguns habitantes em volta. Só de Abraão ser levado pelo aquele povo, é aquele povo que quer fazer parte da bênção de Abraão. É aquelas pessoas que estão ali que querem andar com Abraão. Não é Abraão que quer andar com eles, é eles que querem ter comunhão com Abraão, porque eles veem em Abraão a comunhão com Deus. Não é você que tem que querer andar com as trevas, não. É as pessoas que têm que olhar para você e dizer: eu quero andar com esta mulher, eu quero andar com este homem, porque ela tem a bênção de Deus sobre a vida dela. Eu quero andar com esta pessoa porque olha só como é que ela serve a Deus, olha como é que ela vai para a igreja, olha como é que ela busca o Senhor, olha como é que ela vai fazer a obra de Deus. Eu quero andar com esta pessoa porque ela tem comunhão com Deus. E é o que as pessoas dali começam a observar, porque eles são tudo irmãos. Olha só, versículo de número 13, é onde nós estamos lendo. E foi habitar nos carvalhais de Mane, o amorreu, que é irmão de Escol, irmão de Aner. Ou seja, esses três homens são todos eles o quê? Parentes, irmãos. Eles vivem em comunhão também já, porque eles são irmãos. E quando chega Abraão, eles digam: nós queremos se unir a vocês agora, eu quero me unir a vocês agora. Não, é Abraão que recebe eles. Olha só, versículo de número 13. E eles, Aner, Escol e Mane, eles eram confederados, aliados de Abraão. Comunhão. Agora, Abraão recebe a notícia que o seu sobrinho, que não gosta de comunhão e ter comunhão, está cativo. Mas Abraão diz: não, eu sou alguém que tem comunhão com Deus. Meu sobrinho foi levado, mas ele não vai ficar na mão dos inimigos, não vai ficar na mão desses usurpadores, desses destruidores de povos. Eu não vou permitir, e eu sou um homem que tenho comunhão com Deus. E Abraão diz: olha, eu preciso de 318 homens confederados a mim, nascidos em minha casa, que vá comigo para esta guerra. Veja comigo aqui, capítulo de número 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão disse: não, vamos atrás. Que é isso? Escol, Aner, Mane, eu preciso que vocês o quê? Me apoiem agora. Vocês estão confederados comigo? Vocês têm comunhão comigo? Eu estou precisando de ajuda, e você será a pessoa certa para me ajudar nessa empreitada agora, porque levaram o meu sobrinho, é carne da minha carne, eles vão matar o meu sobrinho. Eu te pergunto agora: você anda igual a Abraão, que as pessoas à tua volta têm prazer em te ajudar, ou elas não querem nem saber de te ajudar?
Quando você não tem comunhão com as pessoas não querem nem saber em te ajudar, sabia? A pessoa não quer te ajudar porque você não é alguém que busca comunhão. Na hora do aperto, o que as pessoas fazem? Se afastam de você. Deus me livre, o problema é teu, isso não é problema meu não, Abraão. O sobrinho é teu, a família é tua, resolva. Os meus irmãos estão tudo aqui, ó. O teu irmão que está preso lá, é o teu sobrinho, não tem nada a ver com isso. Mas como Abraão é um homem que tem comunhão com Deus e busca comunhão com os outros, na hora do aperto, Deus vai usar as pessoas que estão à volta dele para ajudar ele, amados. Muitas vezes você se afasta das pessoas, você não tem comunhão com teu vizinho, com a tua vizinha, com os da tua família. Veja que o ímpio, eles tinham comunhão entre eles, e Abraão chega e mostra que tem comunhão com Deus, e eles se unem a Abraão. As pessoas que estão lá no bairro teu, na tua família, que não são cristãos, elas têm que se unir a você. Elas têm que dizer: olha, eu quero andar com você, eu quero andar com você para a igreja, eu quero servir o Deus que você serve, eu quero conhecer o Deus que você serve, eu quero estar na igreja onde você congrega, porque eu vejo que você tem comunhão com Deus, eu vejo como você tem comunhão dentro de casa com tuas famílias, eu vejo como você tem comunhão com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, eu vejo como você tem comunhão com o vizinho, com a vizinha, eu vejo como você anda em comunhão. Então eu quero andar com você. Tem pessoas que as pessoas nem conhecem, sabia? Mora na mesma rua, mas se eu te perguntar se você conhece um ou outro, você vai dizer: ah não, pastor, cada eu entro para minha casa, eu me tranco, eu na minha. Eu não converso com o vizinho, eu não converso com o mano. Pastor, eu vou sozinho. Sozinho você não vai para lugar nenhum nessa terra. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Não, pastor, eu sou mais eu. Abraão não, Ló que pensava assim: eu sou mais eu não preciso de estar debaixo da comunhão de ninguém. Eu não preciso estar debaixo da cobertura e da habitação de pessoa nenhuma. Eu vivo sozinho. Você não pode pensar desse jeito, porque diz os Salmos que na união dos irmãos Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando você está em comunhão com o teu próximo e comunhão com Deus, você é muito mais forte do que qualquer reino e de qualquer exército dessa terra, porque Abraão só tem 318 homens com ele de guerra para perseguir quantos reis? 5 e mais 4 que venceram. Então são 9, porque tem os 4 reis que venceram os 5. Se os 4 venceu os 5, esse 4 agora passou a ter quantos reinos agora? Mais 5, 5 com 4, 9. E Abraão só tem quantos? 318, a minoria. A minoria com comunhão é mais forte com a maioria sem comunhão. Uma família que tem 2, 3 que andam em comunhão é muito mais forte do que uma família do que tem 15, 30 que andam em descomunhão, que não tem comunhão um com o outro. Tem vezes que a família é tão pequena, mas é uma família tão abençoada, tão repleta da bênção de Deus. E outra é uma família que tem 5, 6, 7 filhos, pai, mãe, tio, primo, sobrinho, e é um monte de gente, mas é cada um por si, Deus por todos. Como que o Espírito de Deus vai fortalecer se cada um está por si, Deus por todos? Abraão só é 318 contra 9 reinos, contra 9 nações. Imagine você, faz uma conta comigo rápida. Aqui nós temos 70 e poucas cadeiras, quase 100. Imagine comigo 3 igrejas dessa cheia, você lutando contra São Paulo, lutando contra Minas Gerais, lutando contra a Bahia, lutando contra Mato Grosso, lutando contra Tocantins, lutando contra o Rio Grande do Sul, lutando contra Santa Catarina, lutando contra o Paraná e lutando contra o Amazonas. Qual a possibilidade de 318 vencer 9 estados? Pastor, eu nem iria para a guerra, porque o fracasso já está declarado. Só contra o estado de São Paulo, já perderia de cara.
318 contra todo o estado de São Paulo, só bastava Mogi das Cruzes com 350 mil habitantes. É fácil de ganhar? Não. Agora, como é que Abraão reúne 318 confederados a ele e vai perseguir o inimigo até Dan e vai vencer? Olha só no capítulo 14, versículo de número 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco, perto já da saída da Síria já, e tornou a trazer, olha só Abraão agora, 318 contra 9 reinos, Abraão, um homem já de mais de 75 anos de idade, um velho, um homem que não tem vigor físico para a guerra. Mas quando você tem comunhão, meu irmão, vigor físico, idade, quantidade, não quer dizer nada para quem tem comunhão com Deus e com o próximo. Olha só, quem tem amizade, porque há amigos mais chegados que irmão, há comunhão, há pessoas, você tem que se aproximar. Olha só, e dividiu-se contra eles. E Abraão no verso 16 vai trazer tudo. E tornou a trazer toda a fazenda. E tornou a trazer também a quem? A Ló. Olha só no verso 16. Ele não só trouxe a riqueza, que era de Ló, trouxe também Ló, seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o quê? Como diz lá na Bahia, é um arretado, cara. Porque ele foi com 318, trouxe a fazenda de Sodoma, de Gomorra, dos outros 3 reis, dos outros 4 porque ele venceu. E não somente isto, ele também traz Ló e tudo que era de Ló. Não ficou nada na mão dos reis. Agora tudo passou a ser de quem? De Abraão. Porque Abraão é um homem que tem comunhão com Deus e tem comunhão com o seu próximo. Meu querido e minha querida, pode ter certeza, talvez você não sabe como vencer as batalhas da vida, talvez você está quebrando a cabeça para resolver os problemas, talvez você está lutando anos e mais anos, meses após meses, para resolver os teus problemas da tua casa, da tua família, da tua igreja, da tua vida espiritual, da tua vida ministerial, e você tenta de tudo, você trava todo tipo de batalha, estratégias, você planeja, você faz planilha, você faz projeções, você programa, você faz um monte de coisa e sempre é vencido. E aí você pergunta: Deus, por que eu estou sendo vencido? Por que eu não venço uma batalha? É uma guerra após guerra, é uma luta após outra. Deus, será que não está faltando um pouco de comunhão com as pessoas que estão à tua volta? Será que não está precisando muitas vezes você dar um bom dia, uma boa tarde para o teu vizinho que está do lado e Deus vai usar ele para te ajudar? Será que muitas vezes não está precisando aquele sorriso quando você vê a pessoa passar na rua sua, que é teu vizinho, e você dizer: tudo bem, meu querido, como tá? Boa tarde. Ou você, quando já vê os teus vizinhos, você diz: deixa eu entrar porque eu não gosto de conversa. Você não pode conversar é da vida dos outros e cuidar da vida dos outros, mas você tem que ter pessoas e ter comunhão com as pessoas, porque quando você tem comunhão com as pessoas, ainda que todos à tua volta não está nem aí, mas vai ter aqueles que vai estar do teu lado na hora que você precisar. E talvez não seja o teu familiar, talvez não seja o teu filho, talvez não seja o teu esposo, a tua esposa, talvez não seja os de dentro da tua casa, mas tem pessoas que está aliada a você, porque olhou para você e viu que você é uma pessoa que busca comunhão, não semeia discórdia, não semeia contenda, não semeia divisão, não semeia nada disso, mas você é uma pessoa que semeia a união, a comunhão. E aonde você semeia comunhão, buscando um com o outro, na hora da guerra, na hora do aperto, o Deus Todo-Poderoso, ainda que você é o mais fraco, ainda que você é o menor, ainda que você é o mais pobre, ainda que você não tenha condição nenhuma, o Deus Todo-Poderoso, Ele com poder e grande glória, porque Ele é o possuidor dos céus e da terra, Ele virá com virtude e com poder e te dará a vitória, e você tomará o despojo e libertará toda a tua casa.
generosa. Tenha comunhão com os outros. Esteja debaixo de uma cobertura de comunhão. Eu disse hoje de manhã, muitas vezes acaba o culto na igreja, a pessoa, ao invés de buscar comunhão, busca contenda. Busca disse-me disse, fala isso, fala aquilo. Abraão não. Se uniu pessoas a ele, porque viu que Abraão era um homem de Deus. Aí vê que você é um mexeriqueiro, falador, cuida da vida dos outros. Você acha que alguém vai se confederar a você? Gosta de falar da vida dos outros? Eu vou querer distância da tua vida. A pessoa lá da tua família vai dizer: para que eu vou na tua igreja, mãe? Se você chega aqui, fica falando da vida de todo mundo. Mostra que você não tem comunhão com os da tua igreja. Mostra que você não tem comunhão com os do teu trabalho. Como é que Deus vai te dar a vitória? E aí, meu irmão, pão e vinho nunca chega na tua vida. Porque pão e vinho é para quem tem comunhão. E Deus vai me chamar agora um sacerdote chamado Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem começo e nem fim de dias. E Deus chama esse sacerdote e diz: meu servo acabou de vencer uma batalha, está cansado, está com muito despojo de guerra, está com toda a fazenda de todos os reinos e também com seu sobrinho Ló e com tudo. Faça o seguinte, Melquisedeque, vai até Abraão e leva pão e vinho para ele. Vamos lá no capítulo 14, verso 18, onde nós iniciamos. E Melquisedeque, rei de quem? De Salém. Grife o nome Melquisedeque e Salém na tua Bíblia. Trouxe pão e vinho, símbolo da Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? Comunhão. Uma pessoa que tem comunhão com o irmão, com o seu próximo, tem que se assentar à mesa de Deus. E aí o pão tem efeito, o vinho tem efeito sobre ela. Agora, quando a pessoa não tem comunhão com o seu próximo, ainda que ela coma do pão e beba do vinho, não tem efeito nenhum, porque não tem comunhão com o próximo. Não tem comunhão com o outro, é só um alimento que ela vai encher a barriga. Mas não vai trazer a bênção de Deus. Porque Melquisedeque vem para abençoar a quem? A Abraão. A Santa Ceia é para que o Senhor Jesus venha e o quê? Me abençoe quando eu tenho o quê? Comunhão. A pessoa não tem comunhão com a família, chega aqui, toma a Santa Ceia, comeu só pão e bebeu suco, não participou da ceia do Senhor. É só um pão. Abraão agora, como ele tem comunhão com Aner, com Escol, Mane, são pessoas aliadas a ele, ele tem comunhão, ele buscou comunhão de novo com o seu sobrinho. Olha só, vou buscar o meu sobrinho, apesar dele ter me abandonado, de ter dado as costas para mim, se rebelado contra mim, mas eu vou buscar comunhão com ele. Quando Deus viu isso em Abraão, Deus disse: eu preciso mandar pão e vinho para ele. Eu preciso mandar tudo isso para ele. Agora grife aí aonde eu te mandei, aonde eu lhe pedi para você grifar. Melquisedeque, coloca aí, rei de justiça. Palavra Melquisedeque. Melquir é rei. Zedique quer dizer justiça. Então, Melquisedeque quer dizer rei de justiça. E ele é rei de Salém. Do lado de Salém, escreve aí: cobertura, habitação, paz. É a tradução para Salém. Então ele é rei de paz e rei de justiça, e ele está em uma habitação. Salém é o quê? Uma habitação. Deus vai mostrar para Abraão que ele não é autônomo na fé, que ele tem que ter comunhão também com o quê? Com a habitação de Deus. Não é só somente ter comunhão com os de fora, é ter comunhão com os de dentro. Não basta ter comunhão com pessoas aqui na igreja, se você não tem comunhão com as pessoas de fora. Não adianta ter comunhão com os das trevas e não ter comunhão com os que são da luz.
Tem muita gente que diz: eu não tenho comunhão com ninguém da igreja não gosto, porque pessoas da igreja, Deus me livre, eu tenho mais comunhão com os de fora, pastor. Está errado. Você tem que ter comunhão com os de fora e com os de dentro. Com os de fora que anda de forma honesta, não com as coisas erradas. Comunhão com coisa errada não, comunhão com o que é certo. Os que habitam com Abraão são pessoas que estão vivendo de forma justa, porque Abraão não ia se aliar com quem não presta. Ele se aliou, se confederou com pessoa justa. Então agora Deus mostra para Abraão que você, Abraão, tem que ter comunhão com o quê? Com a minha habitação, com a minha casa. Porque Salém, Salmos de número 76, verso 2. Veja lá que Salém é a habitação do Senhor. Salmos 76, livro dos Salmos de número 76, versículo de número 2. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Pastor, o que é Salém? É o nome abreviado para Jerusalém. Salém nada mais é, nada menos que Jerusalém antes de se tornar Jerusalém. Quem deu o nome de Jerusalém foi Davi. Antes se chamava Jebus e antes de Jebus, Salém. Então, no Salmo 76, versículo 2, aonde fica a habitação de Deus? Em Salém. Aonde fica a morada do Senhor? Em Sião. Sião é o monte aonde foi construído o templo do Senhor. Então Deus está mostrando para Abraão o quê? Abraão, você tem que ter comunhão com a minha o quê? Habitação, com a minha casa. Se você não tem habitação com a casa de Deus, e aqui eu quebro toda a ideia de pessoa que diz que não precisa vir para a igreja para Deus abençoar. Ah, pastor, Deus me abençoa em qualquer lugar. Mentira. Você tem que estar onde? Na habitação do Senhor, na casa do Senhor, aonde Deus escolheu. Ah, pastor, mas eu não preciso para ter comunhão. Quem disse que não? Atos capítulo 2 diz que a igreja primitiva, eles estavam em comunhão todos os dias no templo e nas casas. Então esse negócio da pessoa dizer: eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso frequentar culto, eu não preciso ir para a igreja. Ah, pastor, olha, eu sou autônomo, eu não preciso de ninguém sobre mim, só Deus está sobre a minha vida. E eu te pergunto agora, é só Deus que está sobre Abraão, ou agora chegou um sacerdote da casa de Deus para estar sobre a vida de Abraão, igreja? Tem gente que diz: eu não preciso de pastor, Jesus é meu pastor, nada me faltará. Isso é conversa fiada para a pessoa dizer que não gosta de ter comunhão com os outros. É uma forma santa de dizer: eu não tenho comunhão. Então ela diz: eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nenhuma autoridade religiosa. Hoje as igrejas estão vivendo isso, um monte de crente autônomo na fé, um monte de peregrino que se diz autônomo, mas com a vida toda arrebentada, igual Ló. Casamento fracassado, filhos fracassados, finança fracassada, saúde arrebentada, tudo que a pessoa tem na mão do inimigo, tudo que ela tem. Mas eu não preciso não, pastor, eu não preciso de estar na habitação. Deus diz: vai lá, o meu sacerdote vai lá. E esse sacerdócio aqui não é da linhagem de Levi não, viu? É um sacerdócio antes de Moisés existir. É um sacerdote que cobre todo o ser humano. Olha só, vamos voltar lá no livro do Gênesis. Olha só, livro do Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. E Melquisedeque, rei de paz, trouxe pão e vinho. Santa Ceia, comunhão com o Senhor, pão e vinho. E este era sacerdote de quem? Ele era sacerdote de quem, igreja? Do Deus? Opa, não só tem Abraão na fé na terra, hein? Não só tem Abraão, ele não é a última Coca-Cola do deserto. Ele não é o único que conhece o único Deus. Tem alguém que conhece a Deus e é autoridade sobre ele. Abraão é maior, mas agora chegou alguém que é maior do que Abraão para abençoar Abraão.
Abraão não vai ser autônomo. Eu sou autônomo na fé. Não, chegou alguém agora que tem autoridade para abençoar a Abraão. E Abraão, quando vê esse sacerdote chegando com pão e vinho, está aqui, Abraão, o Deus Altíssimo me mandou aqui para te trazer pão e vinho. Eu quero que você coma deste pão e beba deste vinho, porque você tem comunhão com o teu próximo, e Deus viu que você tem comunhão com ele, e Deus me mandou aqui para te abençoar, Abraão, porque você é um homem que anda em comunhão, e eu estou aqui também como representante do Deus Altíssimo. A bênção de Deus está sobre a minha vida, e eu estou aqui como sacerdote e mediador também, juntamente com nosso Senhor Jesus, para abençoar a tua vida. Pastor, eu não preciso não. Você tem um sumo pastor que é Jesus Cristo. Eu sou o co-pastor com ele. Eu sou sumo sacerdote? Não, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa vida. Ele é maior do que o homem, ele é maior do que qualquer sacerdote, e ele tem pão, e ele tem vinho, e ele tem poder de abençoar a todo homem. Quem tem comunhão com Deus e com seu próximo receberá sempre a bênção do Senhor, o Deus dos céus. Não terá falta de nada. O Senhor o protegerá com toda a bênção. Abraão agora vai receber a bênção, segurança, porque a palavra paz, shalom, quer dizer segurança, prosperidade e bem-estar. Melquisedeque veio trazer segurança, Melquisedeque veio trazer prosperidade e bem-estar para o servo Abraão. Quem tem comunhão com Deus e com o próximo está vivendo assim, prosperidade, está em segurança e tem paz. Quem anda em comunhão tem essas três bênçãos: tem segurança, prosperidade e bem-estar. Abraão agora recebe, olha ele abençoando. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, Abraão, que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, todos os teus inimigos Deus irá entregar nas tuas mãos, porque você é um homem de comunhão. E quando Deus entrega os teus inimigos nas tuas mãos, eles não se tornam inimigos. O livro de Provérbios diz: sendo o caminho dos homens agradáveis ao seu Senhor, Deus faz com que até os seus inimigos venham a ter paz com ele. Ou seja, quem tem comunhão não tem inimizade, não tem inimigos. Quem vive em comunhão sempre tem paz, sempre está em bem-estar, sempre está em seguro e está prosperando. Porque agora Melquisedeque veio trazer essa bênção, e Jesus nos trouxe isso porque Melquisedeque é símbolo de Jesus Cristo. Veja lá em Hebreus capítulo 7, carta aos Hebreus capítulo 7, Melquisedeque é um tipo de Jesus. Olha só o que diz a carta aos Hebreus capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o qual saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Olha só, Melquisedeque abençoou a quem? Abraão. Todo abençoado precisa de alguém para o abençoar. Esse negócio de você dizer que não precisa que ninguém te abençoe, que você não precisa de ninguém, não, você está enganado. Alguém tem que estar te abençoando. Olha só, que também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de quem? De Deus, permanece sacerdote para sempre,
Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja, Melquisedeque, genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha só, Abraão tinha as promessas de Deus, precisava alguém abençoar ele? Tem gente que diz, eu tenho uma promessa de Deus e ponto final, pastor. Mas se não tiver alguém te abençoando, meu irmão, ainda que você tenha as promessas, nunca irão se cumprir. A pessoa que acha que é autônomo, não preciso não, vai nessa. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado por quem? Pelo maior. Pastor, mas Abraão não era maior? Mas não é sacerdote. Melquisedeque é sacerdote. Então Abraão, por mais que era um homem grande na fé, por mais que era um homem abençoado e tinha as promessas de Deus, ele teve que entrar em comunhão com a habitação do Senhor, teve que entrar em comunhão com alguém que tem a bênção de Deus. Você tem que estar em comunhão com aqueles que são de Cristo, porque aqueles que são de Cristo são herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Você tem que andar em comunhão com as pessoas que têm a bênção do Senhor. Você tem que ter um Melquisedeque sobre a tua vida. Pastor, e quem é o meu Melquisedeque? Jesus Cristo. Ah, pastor, eu só preciso de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer, Ele sempre vai usar um homem aqui na terra. Pastor, que é isso? Abraão tinha Deus sobre ele, mas Deus teve que usar um homem para abençoar ele. Não seja prepotente, arrogante, achando que você não precisa dos outros. Deus sempre vai usar alguém para abençoar a tua vida. Deus sempre vai usar alguém com o qual você tem comunhão para abençoar você. Quando você não tem comunhão com as pessoas, não tem como Deus usar essas pessoas que querem até se aproximar de você, mas você não deixa. Você não aceita, você não permite. Pessoas que Deus colocou no teu caminho para que você tivesse comunhão com ela, você abriu mão dessa amizade. Você abriu mão desta pessoa, porque pastor, ela não respondeu às minhas expectativas. Eu não tenho comunhão com os outros porque responde às minhas expectativas. Eu tenho comunhão com o meu próximo porque eu tenho comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com o próximo, a quem vê, ele também tem comunhão com Deus, a quem não vê. Quem diz que tem comunhão com Deus, a quem nunca viu e não tem comunhão com o seu próximo, é impossível. Como pode dizer que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu irmão a quem vê? Como pode dizer que tem comunhão com Deus a quem nunca viu e não tem comunhão com quem vê? Não existe isso, meu irmão. Eu e você, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós temos que ter alguém que tenha Jesus Cristo sobre a sua vida, caminhando conosco. Se aproxime das pessoas no teu trabalho, na tua rua, na tua família, porque lá vai ter alguém a quem Deus vai exercer poder e autoridade sobre ela, e Deus vai usar o patrão, a patroa, Deus vai usar o teu irmão, a tua irmã, Deus vai usar quem quer que for, porque Ele é o possuidor dos céus e da terra, dele é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Ele usa quem quer, abençoa quem quer, faz o que quer, porque Ele, Deus, é o Senhor dos céus e da terra e de todo o gênero humano. E se nós termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado.